Bom dia, amores. A gente vinha tendo aulas online, né? Mas por conta da minha internet essa semana ficou um pouco difícil, então eu resolvi fazer a gravação e disponibilizar para vocês. Então, bora lá. A gente terminou o assunto falando sobre energia, né? A gente terminou falando sobre fontes de energia e é isso que a gente vai dar continuidade hoje, fazer a correção das atividades que eu passei na aula passada e passar mais uma atividade, tá bom? Bora lá. Falando sobre as fontes de energia, a gente inicialmente já até falou que elas se dividem em dois tipos, que são as fontes primárias e as fontes secundárias, né? As fontes primárias são aquelas que ocorrem livremente na natureza, exemplo, o sol, a água e aí vai. E aí a gente também tem as fontes secundárias, que são obtidas através de outras formas de energia, como exemplo, a eletricidade é um tipo de fonte secundária, né? E aí a gente tem as fontes, né, de energia primária que pode ser divididas em dois tipos, que são as fontes renováveis e as fontes não renováveis. As fontes renováveis, é muito simples a gente fazer essa diferenciação entre esses tipos de fontes primárias de energia, porque o próprio nome da fonte já diz o que significa, né, a sua utilização, como ela é obtida. Fontes renováveis são aquelas que se renovam, ou seja, inesgotáveis. E as fontes não renováveis, né, as suas reservas, elas acabam se esgotando, pois o seu processo de formação é muito lento comparado ao ritmo de consumo humano que se faz desse tipo de fonte. E aí a gente tem, né, as fontes renováveis de energia, alguns exemplos. Exemplo, o sol. O sol é uma fonte renovável de energia. A energia que ela é promovida no sol, que ela é provida do sol, ela pode ser utilizada para produzir calor ou até eletricidade. O calor, utilizando-se através de coletores solares, né, para promover essa energia do calor, e também a eletricidade, utilizando painéis fotovoltaicos. E a gente tem até alguns exemplos aqui em cima, né, da utilização dessas fontes renováveis de energia. Outra fonte é o vento. O vento é uma energia que não pode ser utilizada para produzir também eletricidade, assim como o sol. Através de quê? Através de aerogeradores. Aí a gente tem um exemplo aqui de alguns aerogeradores, que é a famosa energia eólica, né? A transformação de uma energia cinética, que é a energia que é promovida através do vento, o movimento do vento vai provocar essa energia cinética, e essa energia cinética vai se transformar em uma energia, né, elétrica, né, que a gente consome muito nos nossos dia a dia. Passando aqui, a gente vai para outros exemplos de fontes de energia renováveis. A gente tem a água e a biomassa. A água é bem conhecida pela gente, né? As nossas hidrelétricas fazem esse processo de transformação da energia renovável primária, que é a água, energia do movimento da água, em energia elétrica, né? Constrói-se barragens hidroelétricas para produzir a eletricidade. E a biomassa, que consiste no aproveitamento da energia acumulada nos combustíveis e em plantas em um elevado teor energético. Aí a gente já sabe de onde que é tirada esse tipo de energia. As plantas, elas têm essa capacidade de produzir o seu próprio alimento, ou seja, gerar energia através do processo de fotossíntese, que é natural. E aí ela pode ser absorvida através aí da biomassa para a gente. Outros tipos são os geysers. Os geysers, né, o calor que é proveniente do núcleo da Terra, ele faz com que os jatos de água quente sejam expelidos, podendo assim ser aproveitados para produzir também eletricidade. As marés, o movimento das marés, né, o aproveitamento dessa energia pode ser feito através de centrais elétricas que funcionam por ação da água das marés.
A diferença entre os níveis da água da maré cheia e seca são fatores determinantes, né, para a produção da energia elétrica, da eletricidade. E aí vem, né, os demais, gás natural, petróleo, carvão mineral. Esses tipos de energia aqui, energia renovável, primária, essas formas de energia, elas são combustíveis fósseis. Uma parcela da eletricidade que nós utilizamos, elas provém desses combustíveis, produzidos em centrais térmicas, a partir do calor que é liberado pela queima deles e utilizados para moverem turbinas, né, das centrais, das usinas destes geradores de energia, né? Então, são bastante conhecidos também, são fontes de energia bastante conhecidas e que atualmente a gente utiliza bastante. Para a gente, né, terminar essa sessão falando sobre as energias renováveis do tipo primária, a gente tem o urânio, que vai se transformar em energia, né, elétrica através da transformação por energia nuclear, né? A famosa energia nuclear. Ele também se pode produzir energia elétrica nas centrais que são chamadas nucleares, né? Nessas centrais, a fonte de energia é normalmente esse composto químico, o urânio. E aí a gente começa a falar sobre as formas de energia. Assim como tem as fontes de energia, e aí a gente focou mais nas fontes de energia primária, até porque as fontes de energia secundárias provêm das primárias, então nada mais justo do que se dar o foco para as energias primárias, vamos da água, biomassa, gás natural, petróleo, carvão mineral, a gente falou sobre calor do sol, enfim, vários tipos de energia renováveis do tipo primário que podem promover, né, energias do tipo secundárias, como a eletricidade. Mas a gente tem as formas de energia. As formas de energia elas são classificadas de acordo com os efeitos que ela produz. A exemplo, a primeira forma de energia é a energia solar, que é a energia que é associada à radiação provinda do Sol, né? Depois a gente tem a energia luminosa, que é a energia que é associada à luz, por exemplo, a luz de uma vela, de uma lâmpada, do próprio Sol, é considerada energia luminosa. A gente tem também a energia hídrica, né? Hídrica, e a gente já faz uma associação com a água. A energia das ondas, a gente faz associação com as marés. Vejam que está totalmente interligada as fontes de energia renováveis com as fontes, com as formas de energia que ela produz, né? Então, a energia hídrica. A energia hídrica é a energia proveniente das poças da água. A energia das ondas, a energia associada às ondas do mar ou aos desníveis das marés altas e baixas. Aí a gente tem também a energia geotérmica e a energia eólica. A energia geotérmica, o próprio nome já diz geoterra, térmica temperatura. Então, é energia associada com o calor proveniente do interior da Terra, né? E aí a gente lembra lá dos geysers, que é um tipo de fonte de energia renovável primária, que pode promover aí a energia geotérmica, né? A energia eólica também, que é a energia associada ao vento, aí também a gente já comentou, né? A gente tem a energia sonora e a energia elétrica, que é a mais conhecida. A energia sonora é aquela energia que é associada às ondas sonoras, o som em si. A energia elétrica é aquela energia associada à corrente elétrica. Energia térmica e energia química.
Energia térmica, temperatura, faz logo a associação com a temperatura. Energia química já faz a associação com reação química, composição química dos materiais, que foi assunto da nossa aula anterior. Energia térmica, que é a energia associada às trocas de calor entre os corpos, né? Tem corpos que possuem uma condução de calor mais efetiva do que outros corpos, por exemplo, a madeira e o ferro. O ferro ele é condutor térmico e elétrico de energia com mais facilidade, enquanto a madeira não. Né? A madeira ela é um pouco mais difícil de conduzir energia térmica ou conduzir energia elétrica. Energia química é energia associada às reações químicas ou à quebra de ligações químicas existente em toda a matéria. Aí, na energia química, já entra aqui ó, a associação com a energia nuclear. E logo depois a gente tem a energia de biomassa. A energia nuclear é a energia liberada numa reação nuclear, ou seja, um processo de transformação nos núcleos atômicos de determinados compostos químicos. A exemplo, a gente falou que é o mais utilizado, o urânio. A energia da biomassa é a energia associada à matéria orgânica de origem animal ou também pode ser de origem vegetal. Afinal, nós somos movidos à energia, né? Energia proveniente da nossa alimentação. Aí a famosa energia cinética, que eu falei para vocês que é a energia do movimento. Essa palavra tem muita associação com movimento. E a energia potencial gravitacional. Primeiro, a energia cinética. A energia cinética é aquela que é associada ao movimento. É diretamente proporcional à velocidade do corpo. Mais na frente, vocês vão estudar mais a fundo a energia cinética. É um assunto muito interessante quando a gente está estudando física. Então, mais na frente, vocês vão aprofundar mais a respeito da energia cinética. Mas ela é extremamente importante, porque através dela a gente pode transformar energia cinética em outros tipos de energia, principalmente a energia que a gente mais utiliza nas nossas casas atualmente, que é a energia elétrica. É através da energia cinética promovida pelo vento, é através da energia cinética promovida pela água, que se transforma em energia elétrica, né? Nas turbinas lá das usinas em si, hidroelétricas, e aí vai. A energia potencial gravitacional é aquela energia que está associada à posição de um corpo em relação ao nível de uma referência. Por exemplo, vejam o exemplo ao lado, em que a gente tem a energia potencial gravitacional entrando em ação. Existe um peso sobre o corpo desse rapaz que está aí em cima desse, como é que eu posso chamar, desse aparelho aí. E esse peso que está sendo exercido sobre ele é um tipo de energia potencial gravitacional. Aí a gente tem a energia potencial elástica e a energia potencial mecânica de um corpo. A energia potencial elástica é associada às deformações elásticas de uma mola, de um elástico daqueles que a gente usa para amarrar dinheiro, ou de uma flecha, por exemplo. Essa energia de ter essa possibilidade de esticar e depois soltar, a energia que a gente promove é uma energia do tipo potencial elástica. E a energia mecânica é a soma da energia potencial com a energia cinética, que é a energia do movimento. Então, está diretamente relacionada à energia da potência em que é feita aquele movimento naquela ação, mais o seu movimento. E depois que a gente viu, as fontes de energia, as principais fontes de energia, que pode ser dividido em dois, as energias primárias e as energias secundárias, a gente viu as principais fontes de energia renováveis primárias, a gente viu as principais formas de energia. Agora a gente vai corrigir a atividade que eu passei na aula passada. Bom, bora lá.
Bora lá. Assinale a alternativa correta. Oxidação do ferro é um fenômeno físico. Não, a oxidação do ferro é um fenômeno químico. A gente já viu isso em aulas anteriores, então aqui está errado. A fusão do chumbo é um fenômeno químico. Não, falou em fusão, transformação do estado físico da matéria, a gente está falando de físico, um fenômeno físico, e não um fenômeno químico. Está errado. Próximo, combustão da madeira é um fenômeno químico. Corretíssimo, né? Aí está acontecendo uma transformação na composição química daquela matéria. Então, sim, é um fenômeno químico. Alternativa correta, letra C é a alternativa correta. Queima do papel é um fenômeno físico? Não. Está acontecendo uma mudança na composição, é um fenômeno químico e não físico. Alternativa correta aí, letra C. Segunda questão. Aquecer uma barra de ferro até um ponto de fusão, olha só, fusão, chegou a um ponto de fusão. O que é fusão? A transformação da matéria do seu estado sólido para o seu estado líquido. Recolher o líquido em uma forma esférica, transformar em uma bola de ferro, é o exemplo de um fenômeno. Aí só aconteceu, né, mudança de estado físico da matéria. Então, aí só pode ser um fenômeno físico. Vamos ver aí as alternativas. É uma opção de fenômeno químico, pois altera a forma da barra do ferro. Errado, né? A gente já viu que é um físico e não químico. Físico, pois a substância continua sendo ferro. Exatamente. Precisa nem a gente ler o restante, a gente já achou aqui a alternativa correta. Letra C, físico e químico, pois há alterações, creio que seja massa, né? Deixa eu ver aqui, alterações na forma da substância. Não é físico-químico, é só físico. Não é um exemplo de fenômeno. Aconteceu sim, fenômeno. Está errada essas duas últimas aqui alternativas. A alternativa correta, letra B. Bora lá para a próxima. Considere as seguintes propriedades de um metal puro: densidade, resistência mecânica, condutibilidade elétrica, pontos de fusão e dureza. Quantas dessas propriedades podem apresentar valores diferentes e formamos ligas desse metal? Aí ele está dizendo que vai fazer um fenômeno físico nesse metal e está perguntando quais dessas propriedades podem apresentar, né, valores diferentes em relação a essa mudança. Aí, no caso, seriam 4 propriedades, porque a gente pegaria as propriedades, né, gerais da matéria. Qual alternativa a seguir não poderíamos citar como propriedade geral da matéria? Extensão, impenetrabilidade, indestrutibilidade e inércia são todas propriedades gerais da matéria, menos odor, porque o odor é uma propriedade organoléptica, ou seja, uma propriedade específica da matéria. As matérias têm odores diferentes, cheiros diferentes, na verdade. Então, propriedade específica da matéria. Quinta questão. A propriedade pela qual 2 ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo denominamos de, muito fácil, né? Impenetrabilidade. Não pode penetrar, certo? Não tem como 2 corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço, porque aí não é matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, a alternativa correta é impenetrabilidade. Sexta questão, no texto. Um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habilmente o transforma na estátua de uma celebridade de cinema. Podemos identificar matéria, corpo e objeto e a partir daí definir esses 3 conceitos. Essa aqui a gente até já fez um exercício sobre, né? Então, é muito fácil da gente saber. Matéria, mármore, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Belezão, né? 2, corpo, bloco retangular de mármore.
é a porção limitada da matéria, que por sua forma especial se apresenta em um determinado uso. Não, a gente falou em determinado uso, a gente está falando de objeto, né, não? Então, aí a 2 já está errado. Objeto, estátua de mármore, até aí beleza. Porção limitada da matéria. Não, aí já é conceito de corpo. Então, o que houve aí? Houve uma inversão em relação aos conceitos de corpo e objeto que estão errados. A alternativa 1, a alternativa que está certa é a alternativa 1, que fala que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Assinale se somente a afirmativa 1 for correta. Pronto, só a 1 está correta. Bora lá para a próxima. Sétima questão. Em condições normais, o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Podemos afirmar que esta é uma propriedade. Bom, o ponto de ebulição da água é em 100 graus Celsius. A água ela ferve a 100 graus Celsius. Mas em outra matéria, por exemplo, o ferro ele vai ferver a 100 graus Celsius? Não, ele não vai ferver a 100 graus Celsius, ele vai ferver a uma temperatura muito mais elevada a 100 graus Celsius. Então, o ponto de ebulição é uma propriedade que ela é específica da matéria, depende da matéria que você está pondo, né, a essa propriedade. Então, aqui é a alternativa A, específica da matéria. Oitava questão. Classifique as transformações a seguir em fenômenos físicos, químicos e assinale a alternativa correta. Primeiro, dissolver o açúcar na água. É um fenômeno físico. Está ocorrendo só uma dissolução, não está mudando a composição do açúcar e nem está mudando a composição da água, certo? Eles estão apenas sido dissolvido. 2. Envelhecimento de um vinho. Aí muda a composição química dos elementos que estão presentes no vinho. Então, ocorrem reações químicas para que ocorra o envelhecimento do vinho. Então, é um fenômeno químico. A preparação de cal a partir de calcário. Aí, a gente precisa saber primeiro como é que é feita essa preparação, né, do cal a partir do calcário. E é feita através de um processo que é chamado de calcinização. E esse processo ocorre a partir de altas temperaturas e a adição de outras substâncias, né, para que ocorra essa preparação aí do cal. Então, se há adição, há a queima de determinadas, né, substâncias, há reações químicas, há um fenômeno químico, tá bom? Então, a alternativa correta é físico, químico e químico, respectivamente. A alternativa C. Vamos lá para a próxima. A elevação da temperatura de um sistema produz geralmente alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial de forma de soluções, podem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor para que se evite o quê? A evaporação de um ou mais de seus componentes, a decomposição e, consequentemente, a diminuição da quantidade de compostos que constitui o princípio ativo desse medicamento, a formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Cada um desses processos, o processo 1, 2 e 3, ele corresponde a um tipo de transformação classificada respectivamente como: primeiro, a evaporação. Já falou em transformação do estado físico da matéria, só pode ser um fenômeno físico, a gente já né, bate aí de cara num fenômeno físico. 2, processo 2, a decomposição. Decomposição mudou o componente químico, o composto químico presente naquela matéria. Então, ocorreu uma decomposição, há uma transformação na composição química daquela matéria, então é um fenômeno químico. A formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Aí o que aconteceu? Aconteceu também a produção de um composto novo que não existia anteriormente. Então ocorreu a transformação de compostos, através de reações químicas. Então houve um fenômeno químico. A alternativa correta fica a alternativa B. Física, química e química.
beleza? Aí a gente encerra a nossa atividade que foi passada na aula passada, né, a correção da atividade, e aí a gente vai passar agora uma atividade para vocês fazerem, para me entregarem na próxima aula. Eu espero que na próxima aula, né, eu já esteja com a internet bacaninha para a gente fazer nossa aula online e não gravada. Bom, para a gente ter comunicação, para falar com vocês, perguntarem se acharam difícil, as dúvidas, para a gente tirar e tudo. E fica melhor do que fazer assim gravada, na verdade. Mas como foi impossível de fazer essa semana, não vou deixar ninguém na mão, né? A gente volta a fazer gravado, tá bom? E como atividade para casa, então fica o restante da atividade, né? Que ficou faltando, porque a gente ainda não tinha passado o conteúdo de energia. Então, agora, já que estão os kits com conteúdo de energia, vocês vão fazer a parte que é referente ao conteúdo de energia da 10ª questão até a 21ª, que é da página 220 até a 223. Belezinha? Pois tchau, beijo, até mais.